Olá, alunas! Eu sou a professora Adriana Araújo e vamos dar continuidade aos nossos estudos do módulo 2, aula 2, do tema ação. Então, na aula 2, nós vamos falar a respeito da comunicação estratégica com os professores e com a coordenação. Lembrando que cada um deles a gente tem que ter uma comunicação adequada, tá? Aqui um fato a respeito. Os professores e coordenadores pedagógicos, eles são agentes diretos na inclusão e no dia a dia escolar das crianças, tá? A forma como você se comunica com eles vai determinar se você terá uma colaboração, uma resistência, uma ação ou uma omissão. Agora aqui uma análise para a gente fazer. Muitas mães concentram a energia em brigar e quando devem, na verdade, construir uma aliança estratégica com quem está direto com a criança, tá? Isso não significa você concordar com tudo, você ser passiva, significa ser estratégica, tá? E o objetivo dessa aula é o quê? Você aprender, né, ao final dela, você saber diferenciar a comunicação com o professor e com a coordenação, porque eles possuem papéis diferentes, né, e exigem abordagens diferentes. Identificar quando usar a comunicação informal e a formal. Construir relações colaborativas sem perder a firmeza. Saber o que pedir a cada interlocutor e usar linguagem que gera parceria e não defensividade. Agora, por que que os coordenadores, os professores e coordenadores, eles reagem de forma diferente? Simples. Os professores e os coordenadores, eles têm funções, poderes e medos diferentes. Então, se você tratá-los da mesma forma, não vai ser eficaz estrategicamente. Vamos analisar o perfil da professora. Então, qual que é a função da professora? Executar o planejamento pedagógico no dia a dia. Vamos analisar o perfil da professora. Então, vamos lá. Qual que é a função? Executar o planejamento pedagógico no dia a dia, está em contato direto com a criança e implementa ou não as adaptações, tá? Qual que é o poder que o professor tem? Ele tem o poder de adaptar a atividade dentro da sala de aula, ele pode mediar interações sociais e ele pode relatar progressos e dificuldades para a coordenação, tá? Então, quando ele tem lá algo que chama atenção na sala de algum aluno, ele pode passar isso para a coordenação. Mas quais são os limites que esse professor tem? Ele não decide sobre contratação de profissional de apoio. Então, não adianta você mandar para a professora reclamar, brigar e falar: vocês precisam contratar um profissional de apoio. Meu filho tem direito a um profissional de apoio. O professor, ele não tem esse poder para essa contratação. E para ele é interessante que tenha um profissional de apoio também, porque tira um pouco da sobrecarga desse professor, tá? Não tira responsabilidade, tira uma sobrecarga, tá? Então ele continua sendo professor da sala, ele continua sendo responsável pela gestão da sala, mas tira um peso no sentido de que ele consegue alguém para ajudá-lo, para auxiliá-lo no trato com essa criança, né? Na intermediação ali das atividades com a criança. Uma criança que tem uma necessidade específica, tá? É, ele não vai elaborar o PEI sozinho. O plano educacional é um documento que ele deve ser elaborado em diversas mãos, tá? Então, não é uma responsabilidade do professor, é uma responsabilidade da instituição. E para conhecimento, o plano educacional ele é feito pela coordenação, pelo professor de apoio quando tem, pela equipe multi, então pode ser composta por um ou mais profissionais, então psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e assim vai, além da família, tá? A família é a mais interessada. E por que que é importante a participação da família? Porque é por meio das informações que a família fornece que a escola ela vai criar estratégias adequadas, juntamente com as informações terapêuticas. Além do que, faz ali naquele momento a gente consegue fazer um alinhamento de expectativa. Então, às vezes a mãe quer que o filho leia, mas
o cérebro dele não está maturado o suficiente para ele ir para esse processo. Então, ele ainda precisa passar por algumas outras habilidades prévias a essa da leitura, tá? E aí é onde a escola entra e fala: olha, mãe, vamos ajustar aqui. Ele está nesse perfil, então a gente vai trabalhar assim, vai trabalhar assado, tá? Então a gente também faz esse alinhamento de expectativa, tá? Ah, ela não tem autonomia para mudanças estruturais. Ela vai precisar do aval da coordenação e da direção. Nossa, professora, eu não aguento mais pedir para você fazer para você colocar aqui uma mesa adaptada. Não, quem vai fazer essa solicitação é a coordenação juntamente com a direção, porque aí tem uma questão de valores, né? Tem uma questão de recursos financeiros. Então, não é a professora que vai fazer, tá? E quais são os medos que a professora costuma ter, né? Que o professor tem? É a sobrecarga no trabalho, então isso para ela é muito complexo, é muito difícil, né? Esse é o maior medo dela ficar com uma sobrecarga no trabalho, dela ser responsabilizada por algo que ela não sabe fazer. Então, por exemplo, a professora ainda não sabe fazer um plano educacional. O coordenador pedagógico espera-se que ele já tenha essa habilidade desenvolvida e que juntos eles possam falar, tratar, formar, explicar sobre, para então ser feito a elaboração desse plano, tá? E o conflito com a coordenação de fazer algo fora do protocolo. Então, de um lado tem uma mãe cobrando e do outro tem um coordenador que não está nem um pouco interessado e a professora fica no meio. E aí a mãe cobra da professora, a professora até passa para a coordenação, mas a coordenação fala: agora não, agora não. Só que a coordenação não vai à frente porque a mãe não falou com a coordenação, a mãe falou com a professora. Então, por isso que é importante a gente saber com quem a gente fala. Agora a gente vai olhar a coordenação pedagógica, tá? Como que é esse perfil profissional. Então, qual que é a função desse coordenador? Ele orienta e supervisiona o trabalho dos professores. Ele é a pessoa responsável por formação de professor, formação continuada, fornecer recursos e estratégias, ajudar o professor quando ele encontra alguma dificuldade. Então, é esse profissional que vai dar um suporte para o professor. Ele elabora, ou ele deveria, né, aqui, saber elaborar um plano educacional. Então, é importante que ele saiba, sim, elaborar um plano educacional. Ele vai articular estratégias pedagógicas institucionais. Então, ele vai ajudar esse professor com estratégias, adaptações, recursos que possam facilitar o dia a dia do professor em sala de aula, tá? E ele vai fazer essa ponte entre a família e a direção, tá? Então, quando você vai pedir algo que demanda, de repente, uso de recursos, né, financeiros, você peça ao coordenador, ele vai repassar para a direção, que é quem vai dar o aval. Qual o poder que ele tem? Ele pode implementar adaptações institucionais, então você pode sim pedir para esse profissional que seja feita a elaboração do plano educacional, que seja feitas as adaptações referentes à aprendizagem. Ele vai, porque aí o que acontece? Ele vai orientar o professor quais são as adaptações que podem ser feitas, tá? Que podem, assim, que deverão ser feitas. Ele pode solicitar recursos à direção, então a gente está falando aqui de repente de um mobiliário, então ele consegue fazer essa solicitação. Professor direto não, mas o coordenador pode. E pode convocar reuniões, elaborar documentos e orientar professores, tá? Então, esses são os poderes que a coordenação tem. Agora, quais são as limitações que esses profissionais têm? Eles não decidem sobre orçamentos ou contratações também. Então, mesma coisa, pedir para que ele contrate um profissional de apoio sem formalização, ele não tem esse poder de contratação. Ele pode até ter a comunicação com a direção, mas ele não tem esse poder de contratação, tá? E depende da direção para decisões administrativas, tá? Que é, por exemplo, no caso de uma contratação. E qual que é o maior medo que esses profissionais têm? Denúncias formais à Secretaria de Educação, ficar exposto por falhas educacionais, esse profissional ficar reconhecido como um mau profissional, ele não realiza o que é esperado na profissão dele, e o trabalho adicional, de ter que ficar fazendo muita coisa, elaboração de plano educacional, relatório, reunião frequente. Então, esse profissional, ele não, ele tem receio dessa sobrecarga de trabalho. E agora vamos falar num princípio estratégico. Com a professora, você vai construir uma parceria operacional.
Então, o trabalho dela, que é mais operacional, você consegue ajudar, você pode propor até uma ajuda. Agora, com a coordenação, a comunicação vai ser sempre de forma institucional e formal. Então, você vai sempre formalizar institucionalmente, sempre por meio de e-mails, de documentos, de mensagens com prints, com acompanhamentos, tá? E o professor, não é que você não vai fazer esse tipo de comunicação, mas aqui a gente está falando de você ter uma parceria com esse profissional. Então, vamos ver como que seria essa parceria, tá? Então, a professora é quem está diretamente com seu filho. Se ela se sentir atacada, sobrecarregada ou desamparada, a inclusão não vai acontecer. E mesmo que a coordenação determine, tá? Então, aqui, qual que é o objetivo? É transformar a professora em uma aliada operacional, sem que ela se sinta sozinha ocupada. Isso a gente vai validar, o trabalho desse profissional, tá? Quando, claro, a gente perceber que há um interesse do professor, há uma limitação do professor, tá? Então, isso a gente também vai precisar analisar com calma. Então, no passo um, a gente vai reconhecer as dificuldades que ela encontra, né? Mas a gente não vai aceitar de pronto, não vai aceitar essa omissão. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai demonstrar empatia genuína pelas limitações, pelas dificuldades que ela encontra, mas a gente não vai, aceitar, né? Então, aqui a gente vai redirecionar para soluções. Então, um exemplo, a professora vai falar: eu gostaria de ajudar, mas eu tenho 30 alunos e eu não consigo dar atenção individual. E aí, a resposta que você dá errada é: eu sei, professora, mas você é a professora e tem que dar conta. Não, gente, não tem como, não é assim. Então, qual seria a resposta estratégica? Nossa, Pro, eu imagino que deve ser bem desafiador. Por isso, eu acho importante que a escola providencie um profissional de apoio conforme a legislação prevê. Você já solicitou isso para a coordenação? Eu posso formalizar? O que que você acha de eu formalizar esse pedido junto com você? Dificilmente a professora vai entrar na documentação, nessa solicitação, mas você pode mencioná-la na solicitação, apontando os prejuízos que a sua criança tem por conta dessa professora sobrecarregada, dessa professora que não tem um profissional específico para auxiliar o seu filho, tá? Isso vai funcionar porque você vai reconhecer que ela tem uma dificuldade, você não vai fazer pouco caso. Você vai oferecer uma solução estrutural, ela precisa de um professor de apoio. E você vai propor ação conjunta, né? Você não vai colocar a professora como inimiga. Você vai falar, vamos fazer juntas? Ela não vai poder fazer, porque aí a gente está falando de uma questão de restrição institucional ali da contratação dela, mas a gente consegue mencionar o quanto essa professora está sobrecarregada em sala. Agora, no passo 2, você vai precisar ser específica no que você pede. Não peça de forma genérica, ai, cuida melhor do meu filho, ah, ai, inclui ele melhor. Não, a gente precisa de ações concretas e viáveis. Então, por exemplo, um pedido genérico versus um pedido específico. O genérico. Presta mais atenção nele pro específico. Pode chamá-lo pelo nome ao fazer umas perguntas, ao fazer perguntas para a turma. Então, por exemplo, é uma criança que precisa trabalhar a atenção dela. Traz ela para perto. Pro, você pode colocar ele perto de você, na mesa da frente, à frente à sua mesa, e quando você for fazer pergunta para a turma, você perguntar: Pedro, o que que você acha disso? Ou então, qual a resposta aqui? Que aí você chama a atenção do aluno. A segunda, você precisa incluir melhor, professora. Essa é uma ineficaz, genérica, uma específica. Você pode sentar ele próximo a um colega que seja colaborativo durante os trabalhos em grupo? Isso aqui é legal, até mesmo propor um amigo, para ele ter ali um amigo de confiança e de tempos em tempos também fazer uma rotatividade para que esse aluno, para que os alunos conheçam seu filho, né, o processo de aprendizagem dele ali, e para que o seu filho também conheça os colegas, tá? E aí a gente já está trabalhando ali uma questão de interação social, que é o que o professor consegue fazer em sala de aula, tá? Aí você vai pedir para ele adaptar as atividades. Isso é uma forma genérica. Uma forma específica, você vai falar: professora, você pode oferecer a mesma atividade com um texto reduzido e uma fonte ampliada? Porque ele tem uma dificuldade para leitura ou ele tem uma dificuldade para concentração.
Isso vai funcionar porque são pedidos específicos, são viáveis, dá para mensurar e não vai assustar a professora. Você não está pedindo nada muito fora do que ela consegue realizar. Agora, no passo 3, ofereça colaboração sem assumir a responsabilidade pedagógica. Olha, eu posso, como mãe, ajudar a escola, ajudar a professora. O que eu não posso é assumir o papel da escola, o papel da professora, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai demonstrar que, que a gente está ali não para culpar, né? Mas para colaborar. Então, como que a gente faz aqui, professora? Eu sei que você tem muitas demandas. Se precisar de alguns materiais a respeito de TEA, TDAH, síndrome de Down, você escolhe, né, o que você quer. Você fala, eu posso compartilhar com a senhora, eu posso compartilhar com você. Mas eu acho mais importante do que isso, professor, eu acho que é a escola oferecer formação continuada, né? Vocês precisam ser formados sobre educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, tá? É, eu vou solicitar isso para a coordenação. Você acha que isso vai ajudar vocês? Olha só, você está oferecendo um suporte prático, mas você não está assumindo o papel da escola, você não está mandando em nada. E você reforça que a formação é uma responsabilidade institucional, não é com você. Aquilo que você pode fazer, que é de repente um material compartilhar com a professora, falar: olha, eu conheci um material muito bom. Que tal você dar uma lida? Ó, se você quiser, eu compartilho com você. Você pode fazer. Mas você não vai, ultrapassar esse limite, porque a escola tem obrigação de fazer a formação dos professores. No passo 4, mantenha uma comunicação frequente, mas ela não pode ser invasiva, tá? Então, como que você faz? Estabeleça um canal e uma frequência de comunicação que não sobrecarregue a professora. Então, um exemplo é: professora, para eu acompanhar melhor o desenvolvimento dele ou dela, seria possível nós conversarmos rapidamente, uma vez por semana, tipo na sexta-feira? Pode ser na sexta tarde ou também no horário da saída. Ou a senhora prefere que eu envie perguntas por e-mail e você me responde quando você puder? Se você deixar também esse quando você tiver tempo, vai ficar muito aberto, mas aqui você está respeitando, de repente, uma negociação, abrindo para uma negociação de prazo de retorno, tá? Dessa forma, você vai deixar a professora escolher qual que é o formato que melhor, né, ajuda ali. Você vai demonstrar um respeito pelo tempo dela, né? E você não vai abrir mão de receber as informações que você precisa. Olha, eu preciso dessas informações e entendo que você não pode responder na hora que eu pergunto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no acordo? Ou a gente se fala uma vez por semana, ou a gente troca e-mail, entendeu? Então, a gente deixa isso mais aberto. No passo 5 a gente vai precisar documentar tudo que a professora relata, tá? Ah, após conversas informais, você sempre confirme por escrito. Isso a gente até já falou aqui, né? Então, você conversou no portão com ela. Depois que você conversou, você vai mandar um e-mail. Professora Maria, obrigada pela conversa de hoje, dia 17/3. Conforme você relatou, o João tem participado das atividades de matemática com apoio visual. Eu vou registrar isso no Diário da Inclusão. Se houver algo que eu não entendi corretamente, por favor, me avisa. Obrigada pelo trabalho. Pronto. Você, por mais que ela te orientou, ela falou ali, se falar pro outro, só fazendo aqui. É como se fosse uma ata de reunião. Você conversou, você registra, tá? Por que que vai funcionar? Porque vai transformar a parte verbal em escrita, então você tá criando ali provas, registros, né? Dessa adaptação feita. Vamos supor que troca a professora, olha, mas ela já fazia, mas eu não sei se ela fazia. Fazia. Olha aqui, ó, a gente trocava e-mail, trocava comunicação, trocava na agenda, a gente se via uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim. Você tem como provar que você tinha ali um processo sendo feito, de forma correta. Aqui você vai registrar os pontos positivos, porque você vai valorizar a professora. E você vai criar um histórico sem ser ameaçador. Você está só falando para ela, você está agradecendo o tempo dela, mas você também já está registrando o que ela te disse. E às vezes vem uma resposta e pronto, aí você já guarda, tá? Então a comunicação agora estratégica vai ser com a coordenação. Vamos ver como que a gente vai fazer essa formalização de forma institucional.
Um fato é que a coordenação pedagógica, ela é uma instância formal da escola. Então, com ela, a comunicação deve ser sempre por meio de documentos, de forma técnica e institucional, tá? Aqui o objetivo é obter compromissos formais, prazos e responsabilidades documentadas. Então, uma comunicação estratégica com a professora, a gente faz comunicação, pode ser informal, no portão ou WhatsApp, e depois a gente faz aquele registro. A gente tem um foco naquela parceria operacional, a gente tem um tom colaborativo e empático, e a gente tem pedidos de ações práticas do dia a dia. Esse é o tipo de estratégia de comunicação com o professor. Já com a coordenação, a gente vai precisar fazer uma comunicação formal, de preferência por e-mail, com foco na responsabilização institucional. Então, aqui, ó, é a responsabilidade da escola, é a responsabilidade da coordenação, é a responsabilidade da direção. O tom, ele tem que ser respeitoso, mas firme e técnico. O respeitoso a gente nunca deve abrir mão, tá? A comunicação, ela sempre tem que ser respeitosa. Pessoas que têm respeito, que falam com calma, elas são mais ouvidas. Pedidos, planejamento, documentação e recursos, tá? Então, tudo isso aqui a gente faz por meio de documentos. Agora, o que que a gente vai pedir para a coordenação e a gente não vai pedir para a professora? Qual que é a diferença essencial? Por exemplo, no caso da elaboração do plano educacional, eu solicito a elaboração do plano educacional individualizado conforme a LBI, artigo 28. Três, quando será apresentado. Aqui a gente pode desenvolver esse conteúdo, tá? Aqui é só um recorte de como que a gente, que tipo de solicitação, uma estrutura base de como ser feito. Na contratação, alocação de profissionais de apoio, solicito informação sobre contratação de profissional de apoio indicado no laudo. Tem um prazo? Já sobre a equipe pedagógica, solicito que a escola promova formação para a equipe sobre o diagnóstico TEA. Tem uma previsão dessa capacitação? Reuniões periódicas de acompanhamento. Eu solicito reuniões mensais de acompanhamento pedagógico. Podemos agendar a primeira para dia 30/3. Um relatório pedagógico documentado. Eu solicito relatório pedagógico bimestral sobre desenvolvimento, progresso e dificuldade. A gente fala bimestral, lembrando aqui, porque a cada bimestre é fechado o prazo, né, a quantidade ali de um conteúdo pedagógico, aí é feita a prova. Então é legal a gente ter isso também de forma bimestral. No caso dos nossos filhos, né, das crianças que têm uma necessidade específica de aprendizagem, quando a gente vai para um plano educacional, quando ele tem um plano educacional, esse plano educacional eu geralmente coloco trimestral, tá? Uma avaliação trimestral, mas funcional mesmo é semestral, tá? Porque é uma criança que precisa de um tempo maior, de um processo mais diferenciado e é um pouco mais lento, tá? Mas medir sempre. E agora, como se comunicar com a coordenação? Aqui eu vou deixar para vocês um template pronto para vocês usarem. Pode ser por e-mail ou carta protocolada. Vocês vão acessar esse conteúdo no material de apoio, tá? E por que que vai funcionar esse conteúdo que eu passei no material de apoio? Porque vocês vão perceber que ele é formal e documentado, que ele é específico, lista os pontos, que ele propõe data, não fica vago. Ele vai definir um prazo de resposta e ele tem um tom respeitoso, porém direto, tá? Isso vocês vão conseguir observar lá. Inclusive, façam essa análise, tá? Quando a professora e a coordenação se contradizem, né? Então, isso é muito comum. Então, como lidar com discursos institucionais desalinhados? Você fala uma coisa com o professor está desalinhado com a coordenação. A professora vai falar para você: Nossa, eu até tentei adaptar, mas aí a coordenação não deixou. Ou a coordenadora fala: A professora tem autonomia para adaptar, ela que não fez. O que está acontecendo aqui? A escola está sem um planejamento institucional claro, tem uma falta de articulação entre os profissionais e ambas tentam transferir a responsabilidade. Cada um joga a responsabilidade uma para outra.
E aqui é onde você tem que ter mais pulso firme, porque se você já viu que essa escola lá não tem uma organização ali, nem mesmo na comunicação interna, então você tem que ter tudo mais ainda formalizado, tá? Até mesmo para o professor, nesse caso, você vai ter que formalizar mais. Então, qual que é o passo um? Você vai documentar as duas versões. Registre o que cada uma disse e qual a data e o contexto. No passo 2, você vai levar formalmente a coordenação. E-mail. Prezada coordenadora, em conversa com a professora Maria, no dia 15/3, ela informou que tentou adaptar atividades, mas não obteve aval da coordenação. Gostaria de esclarecer qual é o procedimento institucional para aprovação de adaptações pedagógicas. As adaptações dependem da autorização prévia ou a professora tem autonomia? Peço esclarecimentos por escrito até 20/3. Então, aqui a gente já está direcionando, dando para elas essa responsabilidade desse desalinho, né, organizacional ali deles, e vai funcionar porque você não está acusando ninguém, tá? Você está só pedindo esclarecimentos de um processo institucional e ganha força a escola a definir responsabilidades. Então, a escola vai ter que falar: opa, peraí. Então, a gente vai ter que se alinhar aqui, porque a gente está falando cada uma coisa, então não dá, tá? Então aí, de repente, a coordenadora vai falar: não, vamos conversar, professora, vamos ajustar isso aqui. Ah, se não houver uma resposta clara, aí a gente vai escalar, tá? Então, como não obtive esclarecimento sobre o procedimento de adaptação pedagógica, eu solicito uma reunião com a direção para definição formal dos fluxos e responsabilidade. Aqui eu já estou falando para a diretora: olha, eu não consegui um alinhamento com a professora e com a coordenadora. Vamos conversar agora? Então, estou precisando que você esclareça para mim, porque elas duas já não conseguem esclarecer, tá? A linguagem, aqui a gente vai ver uma linguagem que gera uma parceria versus uma que vai gerar resistência, tá? Então, pequenas mudanças nas palavras vão fazer grandes diferenças. Aqui o princípio é qual? Você vai usar uma linguagem que vai responsabilizar a instituição, mas não vai atacar ela pessoalmente, diretamente. Um exemplo comparativo vai ser, aqui, repetir. Então, uma observação objetiva, mais uma pergunta construtiva. Eu observei que o plano educacional dele ainda não foi feito. As adaptações das atividades ainda não aconteceram até a data tal. Como nós podemos resolver essa solução para que ele possa, a partir da data tal, já ter as suas atividades adaptadas, né? Então, essa é uma observação objetiva com uma pergunta construtiva. Então, eu observei que ele fica sozinho no recreio. Como que nós podemos mediar as interações? Observei que as provas não foram adaptadas. Nós podemos definir critérios de adaptação? Agora, o que fazer quando a professora e a coordenadora se recusam a colaborar? Quando a boa comunicação não é suficiente, a gente precisa tomar algumas atitudes, tá? Então, nem sempre a boa comunicação vai resolver. Algumas escolas ou profissionais resistem ativamente à inclusão, e isso também é muito comum. Então, os sinais de resistência ativa: não responde a e-mails, cancelam reuniões sistematicamente, fazem promessas verbais que nunca cumprem, culpabilizam a criança ou a família. Essa daqui, então, olha, mãe, a gente está tentando fazer, mas ele também não tem colaborado. Ele não fica quieto, ele não para quieto, né? Então, isso é muito comum. E negam direitos explicitamente. Mãe, a gente está fazendo o possível. Não, não está fazendo o possível, porque é direito dele ter, de repente, uma adaptação. Não, mãe, a gente está fazendo conforme a gente pode, tá? Aqui, como que a gente vai agir, então? Passo um, documente essa resistência. Registre todas as tentativas e comunicação que não teve respostas, tá? Prezada direção, né? Passo 2 aqui a gente está formalizando para a direção. Prezada direção, venho relatar que apesar das múltiplas tentativas de diálogo, e-mails de 15, de 5/3, 12/3, 19/3, que está em anexo, que aí você sobe todas as provas que você tiver, coloca em anexo, eu não obtive resposta da coordenação pedagógica sobre a elaboração do PEI.
solicito intervenção da direção e reunião urgente. No passo 3 aqui, a gente vai falar se a direção não responder, a gente vai escalar para a Secretaria de Educação. Prezada Secretaria Municipal de Educação, venho denunciar omissão da MF e tal em garantir educação inclusiva. Segue histórico documentado de tentativas. E aí você vai anexar todos os documentos que você fez solicitação, a data que você fez, como que foi feito, tudo certinho, tá bom? Aqui é importante, quando a gente vai escalonar, né? Quando a gente faz o escalonamento, quando a gente vai subindo, isso não é uma ameaça. De novo, a gente está seguindo um processo, tá? É procedimento institucional legítimo. Nós também podemos fazer isso. Quando as instâncias inferiores não respondem. Se a escola não respondeu, alguém precisa responder dentro da escola. Não respondeu, alguém precisa responder pela escola, tá? Então, a gente não tá sendo encrenqueira, arrumando briga. A gente, na verdade, tá fazendo certinho. Começou com a escola, começou com a professora, com a coordenadora, com a direção. E aí sim, nós não tivemos retorno de ninguém da escola. Aí agora a gente tá recorrendo, tá? Tá exigindo em outras instâncias, tá? E agora nós vamos para uma atividade prática. O exercício é: reescreva as suas comunicações. A situação: você quer pedir à professora que sente o seu filho longe dos alunos bagunceiros. Você vai escrever o pedido de forma específica e colaborativa. Já na situação, essa é a situação 1. Na situação 2, você quer solicitar a coordenação. Olha lá, a gente está fazendo solicitações diferentes, tá? Não esquece. Você quer solicitar à coordenação a elaboração do plano educacional. E aí, agora aqui você vai escrever um e-mail formal, tá? Então, vocês vão voltar lá nos conteúdos, dar uma olhadinha como que tá lá para a gente fazer, que tipo de solicitação que a gente faz para quem é responsável pelo quê, como que é a comunicação. A gente tem ali uma comunicação mais operacional e colaborativa. Aqui a gente tem uma institucional e mais formal. Então, vocês vão acessar esse conteúdo que vocês já viram agora para elaborar esse conteúdo, tá? Essas solicitações. Aqui tem o gabarito sugerido, tá? Aqui é sugerido, não faça igual, faça a partir dele, tá? Então, a situação 1, a professora, eu percebi que o João tem se distraído quando senta perto dos colegas mais agitados. Seria possível sentar ele próximo a... Acho que isso ajudaria na concentração. Aqui é um modelo, tá? Então vocês vão fazer do jeitinho de vocês, use o nome dos filhos de vocês, faz com a linguagem própria para o professor, tá? Já na coordenação, aqui um gabarito sugerido é: prezada coordenadora, solicito a elaboração do plano educacional individual do meu filho João, né? Conforme a LBI, artigo 28, 3, peço que seja apresentado em reunião até 30/3, aguardo confirmação de data, atenciosamente, Maria Santos Silva. Tá? Então, aqui a gente tem dois gabaritos para vocês se basearem, porque para vocês também verem a diferença do tipo de solicitação, tá bom? E aqui um recado final, um fato. Professores e coordenadores são pessoas dentro de uma estrutura institucional, tá? Elas respondem a incentivos, pressões e limitações. Vamos fazer uma análise. A comunicação estratégica significa reconhecer as limitações sem aceitar a omissão, construir parceria sem perder a firmeza, ser empática sem ser ingênua, formalizar institucionalmente sem ser agressiva. Uma mensagem que eu deixo aqui central é: com a professora, construa uma aliança operacional com a coordenação, formalize responsabilidade institucional. Na próxima aula, na aula 3, vocês aprenderão a escrever o e-mail que gera resposta, a ferramenta mais poderosa de comunicação formal. Você está construindo a sua comunicação estratégica, então continue. Falando a respeito dos e-mails, vocês vão ter toda uma estrutura e é importante lembrar que o e-mail você pode mandar tanto do celular quanto do computador, tá? Então são recursos de certa forma acessíveis, tá? E aí a gente vai aprender a elaborar esse documento e caso vocês tenham alguma dificuldade na elaboração
no envio, né, no uso dessa ferramenta de e-mail, a gente também pode, vocês também podem ter acesso no material de apoio, tá bom? Então, finalizo essa aula. Chegamos ao final da aula 2. Nos vemos na aula 3. Até mais. Bons estudos.